Então, na colônia, a rainha só tem uma função, botar ovo. Já as operárias, elas são responsáveis por todas as tarefas na colônia. Então, alimentar as larvas, limpar a colônia, fazer guarda ali na frente da colônia, e até o que a gente chama de forragear, que é sair da colônia e buscar alimento. O zangão é vida boa, a única função dele é reprodução. É importante lembrar também que, lógico, quando a gente fala em abelhas, vem na cabeça a apis, né? Aquela colônia gigantesca, né? Mas, na verdade, diferentes espécies de abelha têm diferentes tamanhos de colônia. Tem colônias de abelha de algumas espécies que são 10, 12 indivíduos, algumas centenas. Outras, como a apis, são dezenas de milhares. Bom, ainda falando então da diversidade, como vocês viram, então tem abelhas sociais, essa então é a rainha e aqui as operárias. Tem outras abelhas solitárias. E tem a abelha com ferrão e sem ferrão. Na verdade, essas abelhas são chamadas sem ferrão, elas têm um ferrão muito pequeno, muito subdesenvolvido assim, e que ele não funciona como defesa, ela não vai conseguir te ferroar. Mas existe, né? E geralmente as abelhas nativas do Brasil, uma boa parte delas, são sem ferrão. Bom, mais uma vez, então, a apis, que é a abelha do Bimove, a mais famosa, talvez assim, né? Mas eu posso falar para vocês que tem abelhas muito maiores que essa, como essas aqui. Mas, mais ainda, tem abelhas mais bonitas que essa, tem abelhas mais coloridas. E também existem abelhas muito menores que essa. Alguém sabe qual que é essa aqui? Principalmente o pessoal aí de Luiz Antônio. Exatamente, já está aí. Que é tão famosa Jataí, que lá em Luiz Antônio tem até uma reserva lá, né? A reserva de Jataí. Famosa também. Bom, isso tudo é para falar que a diversidade de abelhas é bem grande. Só no Brasil já estão descritas mais de 400 espécies. Essas aqui são algumas delas, ou gêneros de algumas delas, mas a diversidade é muito grande. Então a gente tem que ter em mente que a abelha não é só apis, né? Tem centenas delas, só aqui. Bom, agora que a gente já falou sobre o que são as abelhas, nós já discutimos aqui algumas características. Agora, então, nós vamos falar da relação com o homem. Essas figuras aqui são reproduções do que alguns historiadores, especialistas, encontraram em pinturas de cavernas. Eles datam mais ou menos de 12 mil anos. Aqui a gente pode ver que é o homem subindo na árvore, tentando coletar o que talvez seja um enxame, ou cortar o mel aqui, né? Mesma coisa aqui, ou atacando alguma coisa que seria a colônia aqui. Nessa época, provavelmente, a relação era muito mais extrativista, né? Então, o homem só ia lá, pegava o que interessava e ia embora. Mesmo na Idade Antiga, então, Mesopotâmia, Egito, né? A gente também tem registros do uso das abelhas, assim, mas aí muito mais dos produtos dela, o que indica que talvez a proximidade com o homem é um pouco maior. Então, o mel no Egito, na Mesopotâmia, vocês chegaram, vocês já estudaram Egito e Mesopotâmia? Então, o mel era usado como alimento, mas também como remédio. Naquela época, vocês têm que concordar que não tinha indústria farmacêutica, né? Era muito mais difícil ter acesso a remédio. Então, as pessoas tinham que se virar com o que tinha ali na natureza. Vocês já também ouviram falar sobre múmia, certo? O que é uma múmia? Alguém se habilita aí? Como é que é?
Exatamente. Estou gostando que o grupo aqui só chute certo. Tá bom, é isso aí, estou gostando. Exatamente isso que ele falou. Então, geralmente era um faraó, alguém importante, que morreu. E nas crenças deles, nas religiões deles, eles acreditavam que após a morte, o espírito, né, a entidade que eles acreditavam, poderiam voltar para o corpo. Então, o que eles precisavam? Conservar aquele corpo, para que quando a pessoa voltasse, ela tivesse o corpo inteiro ali. E aí partiu o processo de mumificação. O que é a mumificação? É a conservação do corpo. E para isso eles usavam a própolis nesse processo. E o que é a própolis? A própolis é uma resina com cera que tem várias características, né, propriedades microbianas, antibactéria, né, ela impede o crescimento, a proliferação de bactérias, alguns fungos que vão trabalhar na decomposição do cadáver. Então ela ajuda a preservar. Alguém já tomou própolis aí? Quando ficou doente, dor de garganta? Exatamente.